Bom dia para a nossa comunidade da TV 247, aqui no YouTube. Eu sou Laís Gouveia e você está no Boletim Especial Eleições 2022. Neste local, de segunda a sexta, vamos informá-los a respeito das agendas, das falas e das ações políticas dos dois principais candidatos à presidência da República. Hoje, nós vamos aí citar principalmente a participação de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Participação essa repleta de mentiras, manipulações, teve panelaço, ocorreram aí várias movimentações políticas. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a agenda de Lula também e sobre aí as ações dos dois principais candidatos nesta terça-feira. Então, temos aí bastante assunto e vamos começar com o assunto quente, que foi aí os panelaços que ocorreram no Brasil, em diversas regiões do país, durante a participação de Jair Bolsonaro no JN. Então, os panelaços explodem pelo país durante a entrevista de Bolsonaro no JN. Então, aqui é um vídeo do panelaço em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Forte o panelaço em Copacabana, não é mesmo? Boa viagem, Recife. Também ocorreu panelaço. Salvador, na Pituba, e panelaço em São Paulo. Em São Paulo, realmente, ocorreu aí panelaço, porque eu moro no centro, né? E aqui no centro de São Paulo ocorreu, de fato, um forte panelaço contra a participação deste cidadão no JN. Então, vamos aí continuar a sequência aí, há mais comentários a respeito desta participação de Bolsonaro, né? Bolsonaro não dá garantias que aceitará o resultado das eleições. Durante a entrevista, ele colocou uma condicionante de que só reconhecerá o resultado das eleições se considerar que as eleições foram limpas. Então, ele ainda coloca aí essa condição. Ele continua pondo em dúvida o sistema eleitoral do país. Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas, afirmou o ocupante do Planalto, como se, né, o processo aí garantido, aí estabelecido das urnas eletrônicas trouxesse algum tipo de desconfiança. Então, é nesta tecla que Bolsonaro continua insistindo, e essa foi a sua tática no Jornal Nacional, né, de mais uma vez colocar em contestação este processo, inclusive o processo que exemplo, né, a urna eletrônica brasileira é um exemplo de garantia aí de segurança. Mais repercussões a respeito desta entrevista. Entrevista de Bolsonaro ao JN gerou 65% de reações negativas e impactou 9 milhões de pessoas. Então, esta é a análise do Felipe Nunes, ele que é ele é diretor da Quaest, né, sobre a entrevista de Bolsonaro ao Jornal Nacional, né, que mostrou um resultado desastroso para o candidato à reeleição. Embora ele tenha atingido 9 milhões de pessoas na televisão ou nas redes sociais, 65% das interações foram negativas, especialmente porque os eleitores perceberam as mentiras contadas por Bolsonaro, como a de que não debochou dos mortos pela Covid. Então, essa é a percepção das pessoas, né? Você pode falar o que você quiser, né? Só que eu tenho discernimento para acreditar ou não na sua mentira. Então, foi isso aí que muitos disseram, né? Que Bolsonaro falou muitas e muitas e muitas mentiras, propagou diversas fake news, e, ao contrário do que deve fazer um jornalista, o Bonner se calou, o Bonner não fez nada, ele não entrou em não contestou em nenhum momento Bolsonaro por conta dos seus absurdos, né, das suas fake news, né, em relação à pandemia, em relação ao deboche que ele não fez. Todo mundo se recorda, né, que ele ficou imitando uma pessoa entubada, tossindo, né? Foi, inclusive, uma cena que muitas e muitas pessoas choraram aí de indignação, pois realmente é uma pessoa que não tem nenhuma, né, nenhum respeito com o próximo, né? Então, vamos aí a mais repercussões, né, deste fato, né? Bolsonaro conta uma mentira a cada 3 minutos na entrevista do Jornal Nacional. Gente, 3 mentiras a cada
uma mentira a cada 3 minutos. O Estadão verifica, investigou e concluiu que é falsa a afirmação do que o ocupante do Palácio do Planalto, nunca xingou ministros do STF. Então, é isso que ele disse no JN, né? Em mais de uma situação, ele insultou ministros, né, como Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, até o primeiro semestre deste ano, e Alexandre de Moraes. Em 6 de agosto de 21, Bolsonaro foi além e chamou Barroso de aquele filho da P, diante de apoiadores de Santa Catarina. Então, essa é mais uma mentira também. Aqui, essa reportagem aqui que nós fizemos, que nós publicamos, reproduzindo aí a agência de checagem do Estado de São Paulo, mostra, né? Dá mais um exemplo de outra mentira contada por Bolsonaro, que é em relação aos ministros da STF. Ele disparou vários ataques, né? Inclusive cita aí esse ataque grosseiro, né? Um chefe de Estado chamando um ministro do STF de FDP. Então, realmente, é só mais um exemplo de outra mentira contada por Bolsonaro. E outra percepção aí dos internautas, que foi muito criticado, foi porque o William Bonner não fez perguntas estratégicas para Bolsonaro. Então, faltou aí ao William Bonner perguntar questões essenciais, fundamentais, que faltaram aí naquele momento, nesta entrevista. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a agenda dos candidatos hoje, gente. Vou compartilhar com vocês aqui o que temos para hoje de bateção de perna dos candidatos. Bolsonaro, às 9h45, participa da cerimônia de abertura do Congresso Aço Brasil, em São Paulo. Então, às 17h, ele participa de solenidade de chegada da relíquia do imperador Dom Pedro I em Brasília. Aliás, muito criticado, né? Muito criticado essa operação aí deste coração, né? Do trânsito deste coração de Portugal para o Brasil, está sendo extremamente criticado nas redes sociais esta operação do governo, né? E o Lula, às 18h, tem um encontro com empresários do setor da construção civil em São Paulo. Então, essa é a agenda dos principais candidatos, e vamos falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele também está em agenda, né? E ontem ele também aí fez importantes movimentações. Lula promete retomar política externa soberana que não fala grosso com vizinhos, nem fala fino com os Estados Unidos. O lançamento do livro Brasil no Mundo, 8 anos de governo Lula, no Memorial da América Latina, reuniu ex-ministros, representantes de partidos políticos, personalidades de diferentes áreas e lideranças de movimentos sindicais e sociais, no que foi um evento de memória e reconhecimento das muitas ações do governo Lula, quando as relações internacionais se davam a partir de uma postura ativa e altiva no Brasil, exatamente. Estamos falando de, né, ali, inclusive o Celso Amorim aí, com o Lula, né? Importantíssimo, ele que foi aí considerado o melhor ministro de Relações Internacionais do mundo, foi muito importante para essa soberania brasileira, e ele estava presente aí e deu essa declaração, o Lula deu essa declaração, né? Dessa importância do Brasil voltar a retomar, a ser soberana, a ser uma potência soberana neste aí contexto da geopolítica. Bom, este foi o seu boletim especial, quentíssimo, para chegar junto com o seu cafezinho da manhã, com o seu pãozinho. Então, eu vou finalizando por aqui e você siga acompanhando a nossa vasta programação da TV 247.